Saudações fantásticas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura dramática e entrevista, desta vez com Lucas M. Lavareda, nosso primeiro autor aqui na Fantástica Editora, a publicar um livro de horror, que é o que nós estávamos esperando há muito tempo. E, finalmente, o catálogo da Fantástica Editora terá uma obra neste subgênero. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo, também ao próprio Lucas e a todos os nossos convidados que vão prestar as suas vozes aqui para interpretar os personagens no primeiro capítulo de Olivia e a Prisão da Liminaridade. Então, vocês hoje vão conhecer alguns dos autores que estão atuantes aqui na Fantásticos, alguns já conhecidos aqui entre vocês, e, claro, fazer aquela leitura dramática para que vocês possam conhecer a obra literária do Lucas, que está em pré-venda, e você pode adquirir no link que está aqui na descrição do vídeo. E, claro, não deixemos de passar aqui a palavra para o mais ilustre aqui da noite, ou do tempo, do turno que você estiver assistindo a esse vídeo. Lucas Lavareda está aqui depois de muita labuta, escrevendo essa obra, que eu pude acompanhar desde o princípio, e o resultado é fascinante. Do início ao fim, ele conseguiu traduzir aquilo que o público, certamente, de horror vai esperar dentro de uma obra, com um refinamento correto, trazendo muitas das considerações do enredo para dentro do nosso cotidiano. Valem reflexões muito interessantes a respeito disso. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Parabéns pela conclusão da sua obra. Você com a palavra agora. Olá a todos, sou o Lucas, estou aqui na Fantásticos, acho que desde 2022, né, ali no iniciozinho. Comecei a escrever, né, esse livro, assim, sem pretensão nenhuma, só de uma vontade que eu tinha há muito tempo mesmo de, né, escrever um livro sobre um terror, um horror assim, meio psicológico, né, que a mente humana ela nos proporciona com isso diariamente, né, constantemente. Então, agradeço muito aqui o Simon por essa oportunidade e espero, né, que quando vocês ouvirem aqui a nossa interpretação do nosso primeiro capítulo, a vontade de conhecer um pouco mais a história da Olivia, desse mundo, né, que eu trago aqui para vocês, que desperte essa curiosidade e, se vocês queiram, claro, tá, o livro vai estar em pré-venda nessa semana. Então, vamos lançar a pré-venda na quarta-feira, dia 21, quando você estiver vendo aqui esse vídeo. E, após ver, espero que a curiosidade de vocês desperte e que vocês queiram ler esse livro bastante, que tem bastante coisa assustadora e, eu diria, até reflexiva, né? Algumas filosofias aqui nesse livro. Então, muito obrigado pela oportunidade, Simon, e vamos aqui para os outros autores que irão me ajudar aqui a interpretar os personagens desse primeiro capítulo. Esse é um convite para que você entre nos seus medos, passe a refletir sobre eles. Quais medos você possui, quais medos você precisa vencer. Olivia e a Prisão da Liminaridade vai fazer com que você reflita sobre isso e, mais uma vez, reiterar. Livro aqui na pré-venda para que você possa conferir. E agora, vou passar aqui a palavra também para que vocês conheçam outros autores da Fantástica Editora que em breve também estarão no lugar do Lucas, né? Fazendo aqui, alguns deles já estiveram, inclusive, vão se apresentar aqui, mas que vocês também possam começar a conhecê-los, né? O trabalho que eles vêm executando e para que oportunamente também adquiram suas obras. Então, vamos lá? Bom, olá a todos, boa noite, ou bom turno que vocês estão assistindo. Eu sou Ana Cláudia Camargo. Atualmente eu estou aqui na fase de produção da minha obra. Comecei com a Fantásticos no ano passado, né, em 2023.
E eu só tenho a agradecer, né, principalmente por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos. A Fantásticos, ela tem, assim, uma forma de conduzir e lidar com os escritores que é maravilhosa, isso eu tenho que dizer. A minha obra que eu estou produzindo, ela trata sobre um cenário pós-apocalíptico, no qual 6 guardiões elementais, né, relacionados aos elementos fogo, água, terra, ar, e também aos lunares, sol e lua. Esses guardiões, eles têm que desenvolver algumas missões aqui para proteger o que restou da vida na Terra e, de alguma forma, ajudar a humanidade restante a evoluir e alcançar aí a nova Terra, que é uma outra dimensão. Então, espero que vocês possam acompanhar também o meu desenvolvimento. Agradeço de novo ao Simon e a toda a equipe da Fantásticos, e também quero deixar meus parabéns aqui para o nosso amigo Lucas. É uma grande felicidade ver essa conquista aqui, e a história dele é fantástica, gente. Então, assim, acompanhem. E para você que quer conferir um pouco mais do trabalho da Ana, vai lá no nosso Instagram, nós temos um post da Oficina Fantástica e uma coisa bem interessante, a gente propôs um desafio lá e para descrever uma elfa, né, que estava lá na imagem, e a mais curtida, né, o comentário mais curtido foi o da Ana, né? Então ela foi muito elogiada lá, repercutiram bastante. Então, para vocês conhecerem, não deixa também de dar uma olhada enquanto ela está produzindo a obra dela no melhor estilo RPGístico aí, pelo visto, diante do que ela já está trazendo aqui para a gente. Então vamos lá, gente. Agora eu, né? Bom, vamos lá. Me chamo Johnny, e estou bastante nervoso, mas vamos lá. Também sou aluno da Escritor Fantástico também desde 2022, em meados de 2022. Comecei fazendo uma antologia chamada Crônicas de Lordum, Entre a Fé e a Guerra, mas ele também está bastante no início, eu estou trabalhando no segundo conto. Pensei que eu ia começar com romance, e eu pensei que passando para antologia seria mais fácil, mas é tão difícil quanto. Mas, assim, está sendo um processo muito bom, assim, de aprendizado, né? Aprendi bastante coisa sobre escrita e agradeço muito aí ao pessoal, né, da Fantásticos, e mandar um agradecimento especial aí pro saudoso Phelps, né, o mentor. Tem bastante paciência comigo aí. Mas estou bastante animado e feliz aí por participar desses projetos, e esse de agora, inclusive, né? A história é muito boa, Liminares do Vazio, esse primeiro capítulo aí. Parabéns ao escritor Lucas. Não conhecia também a sua obra, conheci agora, lendo esse capítulo e participando hoje desse projeto. É bastante interessante, muito boa escrita, né? E é isso. Apesar de nervoso, o Johnny abraçou esse desafio aqui, veio com tudo, se candidatou ali para estar com a gente hoje. Eu quero muito agradecer também a você pela coragem de estar aqui com a gente. Não é nem necessário, mas é óbvio, né? Todo mundo fica nervoso na primeira vez que vem, mas eu quero já te agradecer por isso. Está sempre muito antenado, eu sempre vejo você lá curtindo lá as publicações e tudo mais. Então, meus sinceros votos para que você termine a sua obra literária com total esmero aí e consiga os resultados melhores aí. Tenho certeza aí que com o Phelps essa parceria vai longe. Sou eu agora ou eu tô entrando na frente de alguém? Não temos Sou eu. um K, não temos um K. Tá. Então, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Se vocês viram as últimas leituras dramáticas, vocês já devem ter me visto em outros vídeos. Eu sou a Laís, eu sou autora de O Relicário. A gente fez leitura dramática para o Relicário também, então confere o vídeo, vocês vão gostar bastante. Mas a gente está aqui para apresentar um pouquinho da obra do Lucas. Eu gostaria de parabenizá-lo em primeiro lugar. É nosso primeiro autor de horror, então, assim, é um pouco inédito isso aqui pra gente. Eu estou muito orgulhosa e feliz de conseguir fazer um pouquinho ajudar um pouquinho com essa obra e com a divulgação da obra para vocês. Então é isso, espero que vocês se divirtam também.
Laís Lemos é aquela que interpretou a Luna, protagonista da obra do Rafael A.F. Silva, que você também pode conferir o vídeo da leitura dramática entrevista aqui no nosso canal. Mas, claro, também a autora de O Relicário, livro também disponível aqui na descrição do vídeo para você adquirir, aí você já sai comprando tudo que tem direito lá. Beleza? Então, seja bem-vinda, Laís. Eu sou a Milena. Oi a todos. Sou escritora da Antologia Origens. Estou aí como aluna da Fantásticos, acho que desde 2022. Essa ideia que eu tive era uma coisa muito vaga na minha cabeça. A escrita em si era algo muito, muito vago. E a Fantásticos me ensinou praticamente a escrever. Então, eu sou muito grata ter encontrado aquela participaçãozinha ali, aquele cursinho inicial grátis, e aí eu descobri esse universo e me apaixonei totalmente. Dos presentes da Fantásticos na minha vida é conhecer o Lucas também, eu já conheci um pouquinho da obra dele. Eu não sou leitora de horror, mas, sinceramente, esse é um dos meus livros preferidos, porque o contexto de um horror psicológico é muito, muito interessante. E eu vejo ali que ele traz problemas muito reais, muito palpáveis para a nossa vida, que é o que eu faço também na minha antologia, que está aí logo, logo para ser lançada, é a Antologia Origens. Eu falo um pouquinho, tem toda a criação de um universo e 4 mulheres personagens principais fortes, passando ali por problemas, para chegar ali ao livro final, ali o romance, que vai ser também a união dessas 4 mulheres para resolverem muitas coisas. Então fiquem de olho aí que logo, logo o livro vai estar saindo, tá? Parabéns ao Lucas, obrigada por me deixar fazer parte desse momento aí, e vamos juntos. Quando uma obra pega alguém que não é do público-alvo, você já pode começar a perceber a respeito da grandeza que ela tem. Então, fica novamente o convite para que você adquira Olivia e a Prisão da Liminaridade, link na descrição do vídeo. Origem, sem dúvida, aí as ideias que a Milena disse que foi construindo, elas foram muito bem sintetizadas, né? A antologia já está na sua fase final de revisão, em breve também disponível aqui em pré-venda na Fantásticos Editora. Olá, gente. Meu nome é Isadora. Eu estou na Fantásticos desde finalzinho do 2022. Entrei pelo Escritor Fantástico, onde eu pude desenvolver o meu primeiro romance, que se chama Rainha dos Lobos. É uma história sobre união, sobre amor e sobre até onde o ressentimento de alguém pode ser capaz de te levar. Tem uma princesa, que ela também é uma druida, e ela recebe uma missão bem simples, que é salvar a alma de um homem-lobo. Será que ela vai conseguir? Vocês vão descobrir logo, logo, porque ela já está pronta e vai ser lançada, se Deus quiser, no começo desse semestre. E é isso, eu estou curtindo muito essa noite com os Luminares do Vazio. A Rainha dos Lobos aqui também tem uma escrita realeza, é a realeza na escrita também. Muito engajante, muito fluida a leitura. Certamente para os fãs aí do gênero também vão se admirar bastante. A obra, já estou bem ansioso, inclusive já começamos, no momento em que esse vídeo está gravado, a gente já começou a bater um papo a respeito da capa, né? Já adiantando aí o projeto gráfico de A Rainha dos Lobos, que logo, logo também vai estar aqui na Fantástica Editora. Olá a todos, eu sou o VG Toledo. Lucas, cara, é uma honra estar aqui participando dessa leitura dramática com vocês, né? Eu não vou estar participando da leitura, eu não vou narrar ninguém, né? Mas estarei aqui presente e participarei da Roda Viva depois. Mas, cara, é uma honra porque eu acompanhei um pouco do seu trabalho, sei o quão o seu trabalho é bom, sei o quanto você se dedicou e o quanto você merece, meu caro, chegar muito longe. E não é fácil realmente escrever um horror, né? É algo que exige muita técnica. Depois eu tenho várias perguntas para fazer para você e quem sabe aprender um pouco aí também. Mas, cara, parabéns, é uma honra poder estar aqui mais uma vez, né? O Simon não consegue ficar longe de mim. Aí ele fica toda hora me chamando. Pessoal da internet não devem aguentar mais, né? Mas tá certo, vamos que vamos. Parabéns, meu caro.
VG, realmente não dá para viver sem ele. Ele é um parceiraço, né? Tá aqui fazendo ajuda nas nossas edições. Então, sem dúvida nenhuma, estamos aí unidos nesse propósito para fazer com que as obras ganhem a maior repercussão possível. E claro, VG Toledo, autor de A Guerra dos Archons, inclusive o nosso vídeo de estreia aqui da playlist Novos Mundos. E, claro, se você desejar conferir também esse universo, clica aqui na descrição do vídeo, está lá para você acessar no catálogo e também adquirir. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a todo mundo que está aqui. Chegou a hora de fazermos a nossa querida leitura dramática, né? E com todo o nervosismo à parte aí do pessoal que mandou muito bem aqui no ensaio, a gente sempre faz um ensaio antes de fazer a gravação propriamente dita. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui, por se disporem, e vamos agora ao início. Então, Milena vai gastar a saliva dela, mas ela é fã de carteirinha da obra, então, como ela mesma já reverberou, para ela é uma honra, então ela vai ler aqui para a gente, sem dúvida vai ser uma experiência muito bacana para todos vocês. Então, vamos lá, Milena? Vamos lá, então. Capítulo 1. Liminares do vazio. O que as pessoas encontrariam ao mergulharem dentro de si? Submergindo nos meandros da inconsciência, Olivia encontrava memórias adormecidas, traumas passados, acontecimentos felizes e sentimentos de culpa. Sejam esses os mais alegres ou dolorosos, que trazem sorrisos às faces ou lágrimas aos prantos. Esses sentimentos refletem como uma pessoa se comporta em seu cotidiano e como ela é vista por diversos núcleos de seus relacionamentos. Entretanto, a garota buscava algo bem mais angustiante, pois dentro de cada um existe um lugar solitário, repleto de sentimentos ruins, os quais muitos decidem esquecê-los por serem terríveis ou traumatizantes. Esses que, ao serem revisitados, alteram a percepção da realidade e criam feridas reais. Queira ou não, esse lugar está ali, atrás de cada decisão errada, onde guarda cada erro cometido e acolhe cada pessoa que um dia fez mal a alguém. Olivia se questionava sobre o que encontraria escondido dentro de cada pessoa, sempre que canalizava as energias, acessando esses oceanos da inconsciência, pois existem locais concebidos fora da nossa razão, que parecem desligados do mundo, deslocados do entendimento mundano, transitórios e transformativos entre realidades. Quando olhava para um ambiente como esse, lhe era desconfortável e trazia um espectro diferente da mentalidade humana à tona. Mesmo assim, eram familiares e, de certa forma, traziam certa nostalgia de um lugar que já fora visitado. Mas, por ora, estão abandonados, deixados ao marasmo da solidão, em um canto escuro do inconsciente. A garota gostava de chamá-los de liminares do vazio. Adentrava em um mar de angústias, variantes entre um turbilhão de lembranças e memórias alheias, variantes entre um bar vazio e melancólico. A praia onde a cliente casou no dia mais lotado da cidade litorânea e um escritório de contabilidade antiga. Preconceitos, amores, dores e medos, alguns deles extremamente fúteis, enquanto outros certamente fariam a moça ser presa. Apesar disso, um cenário se moldava, concretizando-se a cada légua das profundezas do subconsciente em que se embrenhava. Olivia se viu perante uma pequena cidade do subúrbio, completamente desprovida de quaisquer som e luz, cercada por prédios altos em ruínas, sem nenhum indício de pessoas. As ruas, pintadas por um asfalto lodoso, pareciam chiclete mascado sobre os pés descalços da garota. Mercados, lojas, salões de beleza, todos possuíam objetos comemorativos para uma grande festa. Dentre os mais predominantes, presentes abertos com caixas rasgadas, decorando cada porta de cada lugar, em conjuntos a balões nos mais variados tons de cinza largados pelo chão. Ao caminhar pelas ruas e observar as casas vazias, provendo a fonte de iluminação em seu próprio corpo, Olivia notou pequenos objetos em alguns presentes, reluzindo em contato com a luz prateada,
como moedas de ouro, anéis e pedras preciosas. Entretanto, algo lhe pareceu muito destoante do que era acostumada a ver quando acessava tais locais. Em uma das lojas desertas, sangue fresco em abundância escorria pelos presentes abertos, de onde um rastro vermelho, com pontilhados dourados, percorria o caminho até outra casa decorada. Enquanto seguia as pistas macabras, Olivia abriu um pequeno livro em suas mãos, um álbum de fotos, o qual a cliente lhe entregara antes do mergulho. As fotos de casal feliz, que vira antes do mergulho, tornaram-se a mesma foto da mulher, repetidas vezes em vários momentos de sua vida. Da infância, enquanto sorria feliz com um sorvete de morango, da adolescência em sua escola até a formatura, das noites sem dormir na faculdade, mas focada em seus objetivos, da conquista pelo emprego dos sonhos até ele chegar. Uma silhueta escura surgia aos poucos entre as fotos, transformando a beleza e o sorriso da face da cliente em rugas e tristeza. A qualidade das imagens também diminuía a cada página, enquanto a sombra tornava-se maior, chegando quase a cobri-la por inteiro. Ao virar a esquina, em uma das ruas, passou a ouvir uma voz baixa e gaguejante, vinda do interior do local. O timbre aumentava a cada novo passo da garota. Ana? Ana? Ah, aqui está. Ele vai amar. Ele adora quando eu trago mais. Eu preciso de mais. Preciso mesmo? A voz alterou para um tom mais grave e ríspido, como se brigasse consigo mesma. Claro que preciso. Ele precisa. Isso é para ele, não para mim. Parecia uma conversa balbuciante, alternando entre vocalidades consigo mesma. Olivia parou na frente do estabelecimento e se deparou com uma cena um tanto peculiar. Sua cliente, com roupas puídas, trapos soltos e velhos em torno de si, encharcados pelo próprio sangue, oriundo de ferimentos ao redor do seu corpo inteiro. Agachada, a pessoa rasgava os presentes da loja com uma insanidade voraz. As pontas de seus dedos, já negros de sangue coagulado, retiravam cautelosamente algumas pedras preciosas e moedas douradas, tremendo enquanto averigava cada objeto e os atirava em uma pilha de itens similares, todos pingando em vermelho. Patrícia? Olivia perguntou calmamente ao fechar o álbum. Como uma espécie de criatura acumuladora de tesouros preciosos, Patrícia Como uma espécie de criatura acumuladora de tesouros preciosos, Patrícia se arremessou na pilha de objetos de valor, respirando em uma velocidade acelerada. Focou diretamente na garota, que não sabia ao certo se era medo ou um mecanismo de defesa da mulher em seu espaço liminar. Quem é você? Gritou a cliente assustada. Calma, relaxa, tá tudo bem. Sou eu, Olivia, lembra? Vim te ajudar. Olivia? Quem te mandou? Sei que vai parecer estranho, mas foi você mesma. Eu? Por que faria uma coisa dessas? Eu? Por que você faria uma coisa dessas, sua estúpida? Novamente, a mulher alternava o rosto de um lado para o outro em uma conversa paralela entre personalidades distintas. De qualquer forma, Patrícia. Olivia abaixou-se até o vestido tocar no chão e pegou uma moeda dourada e pintada de vermelho. O que você está fazendo com isso? Patrícia deu um tapa na mão da garota, fazendo-a largar o objeto e o livro. Não toca. Isso é para ele. Ai! Olivia sacudiu a mão. Ele quem, mulher? Patrícia apontou para uma das fotos no álbum no chão. Estava quase toda coberta por uma mancha negra ao redor do pescoço, como um abraço de uma gosma densa e nojenta. Ele. Ela não sabe quem é ele? Vem, eu te mostro. Não leva ela. Ele vai devorar. Mas ele talvez goste dela. Mas ela levar a grana também.
A cada virada de rosto, a mulher já se acostumava com a aflita e insegura esquerda e a dura e raivosa direita. Olivia, me ajuda a levar o tesouro para ele e eu te apresento. Tem certeza? Não vou atrapalhar? Leva! Rosnou Patrícia do rosto direito. Tá bom. Concordou com um suspiro cansado. Ao menos uma das vantagens de seus poderes nesses lugares sinistros era a facilidade com que podia interagir com certos objetos imaginários, além de servir como lanterna para si mesma e planar como um avião de papel torto. Com um simples levantar da mão esquerda, todas as moedas e pedras preciosas levitaram, assim como os cachos de seu cabelo e o álbum tomado pela luz argêntea. A mulher maltrapilha agarrou a outra mão de Olivia, sujando a pele dela com uma marca rubra e pegajosa das feridas abertas, enquanto se arrastava na direção da rua mais larga do ambiente, ornada pela sujeira de sangue misturado com a viscosidade do asfalto. Patrícia apontava e sorria com os olhos arregalados, gritando. É ali, o castelo dele, do meu rei. Pela distância e penumbra, Olivia enxergava o contorno de algo que lembrava um pequeno forte murado. Porém, a garota sabia que a realidade dos fatos não era a mesma que a sua cliente enxergava. A mulher levou a garota até uma casa imunda, coberta por carros, móveis, aparelhos eletrônicos, entre outros diversos objetos que teriam certo valor, se não estivessem tomados por um musgo, ferrugem ou lama. Muitos desses, em um estado de deterioração profunda, formavam uma espécie de barricada ao redor de um típico casebre de alvenaria do subúrbio, a qual, provavelmente, estamparia um projeto de construção imobiliária do governo, se não estivesse caindo aos pedaços, literalmente. Olivia não deixava de pensar no que incomodava tanto a sua mente para chegar ao tal estado. Geralmente, espaços liminares como o dela refletem a vivência particular da pessoa, especialmente locais que fizeram uma grande diferença em sua vida, para o mal ou para bem. O dela parecia se deteriorar, assim como o próprio semblante interno e as fotos em seu álbum. Era como se algo a mais consumisse a sua mente, mas Olivia ainda não conseguia identificar. Patrícia parou à frente à porta de ferro Patrícia parou em frente à porta de ferro da entrada da casa, tomada por marcas de mãos ensanguentadas e rastros de dinheiro pelos cantos. Em frente do bloqueio, a mulher tremia por inteira, com os olhos arregalados e fixos na muralha de sua aflição. Não vai abrir? Perguntou a garota. Patrícia trocou um profundo olhar assustado com Olivia, a qual sentiu temor, mesmo sem trocarem palavras. Antes que desse voz aos seus sentimentos, as dobras da porta rangeram, com um terrível som de metal velho e enferrujado, abrindo a passagem para um breu tenebroso, o qual nem a luz da garota dissipava. Um grunhido animalesco ecoou pelo ambiente. Com o aprendizado adquirido nos tediosos documentários das aulas de biologia sobre o reino animal, parecia com um porco ou um javali. Logo após, uma voz gutural disse com a mais pura frieza e ignorância. Até que enfim voltou, sua imprestável. O bafo de tal fala horripilante e abusiva fez as roupas delas levitarem com a rajada de ar putrefata. Desculpe, meu rei. Patrícia reverenciou para a voz na imensa escuridão. 2 focos de luz surgiram no horizonte, similares aos faróis de um caminhão. Simultaneamente, várias outras acenderam ao redor de uma silhueta enorme, oriundas de diversas gemas de inúmeras cores e formas. Rubis, safiras, esmeraldas, diamantes e pérolas. Eram tantas que tornava-se impossível distinguir uma quantidade exata. As luzes de tais objetos refletiam em pilhas de ouro e prata ao seu redor, todos cobertos de sangue. Deitada no meio de tanta fortuna, a silhueta se levantou com extrema dificuldade, já que suas curtas pernas gordas quase não alcançavam o chão. Os grunhidos bestiais de sua respiração eram pesados, como a banha que o compunha.
A cada passo da criatura, uma pilha de ouro tremia e as moedas eram lançadas ao chão. Tamanhos eram os terremotos causados pelas patas com cascos suínos. Seus braços alcançavam um bocado do tesouro das pilhas douradas e as levavam à sua boca enorme pustulenta, formada por uma arcada dentária pútrida. Mastigavam o metal como se fosse uma deliciosa guloseima. Coçando a grotesca barriga, tomada pelas pedras preciosas encravadas em sua pele roxa e cascuda, deixando uma viscosa baba dourada cair entre as suas dobras de banha, o enorme porco parou em frente às duas e mirou seu olhar vil na cabisbaixa Patrícia. Cadê meu doce, vadia? Grunhiu, com a boca ainda repleta de baba dourada, terminando de mastigar o dinheiro. Tá aqui com ela. Ainda sem olhar para tanta asquerosidade, Patrícia não notou a massa roxa da enorme mão da criatura agarrar a sua cabeça e a levantar do chão como se pegasse uma boneca de pano. Só isso? Você é um inútil. Sem remorso algum, a besta atirou a mulher contra uma pilha de moedas, tingindo-as ainda mais com o sangue das feridas abertas de Patrícia. E quem é você? Ele avançou na direção de Olivia e atirou-se no chão como um bebê para analisar bem de perto a garota com seus olhos luminosos. Ah, a garota que invade a mente dos outros. A minha camarada mencionou você. Seus braços roliços cercavam Olivia, enquanto o focinho despejava um catarro dourado ao farejá-la. Olha, eu já vi muitos iguais a você, mas eu nunca senti tanta vontade de esmagar uma cabeça como agora. Sem hesitar, mesmo testemunhando tamanha força das mãos asquerosas do suíno, Olivia encarou os holofotes cheios de malícia. A pequena quantidade de moedas flutuantes que trazia voou acima da cabeça do monstro. Enquanto ele pulava, tentando pegá-las como uma criança atrás das bolhas de sabão, Olivia correu na direção de Patrícia, quase em pedaços, arrastando-se para levantar, mas escorregando no próprio sangue pegajoso em contato com o metal. Patrícia, como deixamos isso chegar neste ponto, mulher? Olivia ajoelhou-se perto dela, que se recobrava em meio a uma tosse com gotas de sangue. Eu não sei do que você está falando. Ela procurava as palavras em meio às suas dores e mágoas que a cercavam por completo. Ele é o meu rei. Tenho que fazer tudo por ele. Sua face, à direita, virou-se e gritou com Olivia. Aquilo não é rei de ninguém. Olivia apontou com o rosto para o porco roxo, mastigando as moedas pelo chão como um animal atrás de migalhas. Isso não deveria nem existir para início de conversa. Mas ele existe. Eu amo meu rei. Ele só está aqui porque você deixou isso acontecer. Olivia abriu o álbum de fotos e fez a mulher encarar várias Patrícias tristes e depressivas. Você está cega por algo que você mesma criou, sendo que quem deveria estar no controle disso tudo está perdido em um mundo podre e vazio. Não consegue perceber? Olhe em volta. As palavras de Olivia ecoavam na mente de Patrícia, que mirou ao redor de toda aquela fortuna manchada com seu próprio sangue, lentamente devorada por um porco. Era como se todo o seu esforço fosse transformado em lavagem para criar algo apodrecido que não lhe fazia nada de bom. Ela só estava sendo tolerante com algo que a corrompia, o qual se aproximou sorrateiramente com a delicadeza de um elefante, tentando não se fazer notar. Abriu os braços logo atrás da garota brilhosa, com um enorme sorriso formado daqueles dentes pútridos, e agarrou Olivia com toda a força abismal. Não acredito nas mentiras dessa merdinha, mulher. Você só tem que me obedecer. Eu vou provar para ela que consigo fazer isso sozinho. O suíno grotesco apertava Olivia como uma massinha na tentativa de calar as verdades que o apunhalavam. Lutando contra aquelas prensas de carne pustulentas, a garota não desistiu de fazer Patrícia enxergar a verdade. É isso que você quer para o resto da vida?
Alguém que só se aproveite de tudo aquilo que você tem a oferecer, enquanto todo o seu trabalho e esforço da vida é jogado no lixo? A garota se debatia, enquanto o monstro se aproximava de sua boca colossal, claramente incomodado, batendo os pés de uma maneira infantil. Silêncio! Eu sou rei aqui. Eu sou mais importante. A cova sem fundo da boca da criatura se abriu para consumir Olivia por inteiro. Eu... Patrícia olhou para as mãos sujas e feridas, assim como para todas as moedas ao seu redor, à medida em que as palavras de Olivia penetravam em sua mente. Como ela deixou aquilo acontecer? A pobre garota ia morrer por culpa de A pobre garota iria morrer por culpa de uma aberração que ela mesma criou? Isso não está certo. Onde foi que eu errei? Patrícia encarou o álbum de fotos à sua frente, passando pelas páginas sujas e amareladas, do final até o início, prístino e cheio de felicidade nos próprios rostos em diversas fases boas da sua vida. Naquele instante, prestes a ser devorada, Olivia conseguiu sentir a profunda angústia do âmago de Patrícia tomando formas de diversos flashes de memórias, oportunidades perdidas, um trabalho qualquer, felicidades desaparecendo, mágoas e arrependimentos diários, todos sendo afogados em bebidas e drinks diante de uma mesa de bar melancólica e solitária, causados por uma única frase, um simples "você vem sempre aqui?" Uma vã esperança que fez toda a solidão e carência desaparecer por um tempo. Tudo aquilo era uma justificativa pífia de realizar algo idealizado. E se ao invés de ter aceitado o pedido, tivesse praticado suas aulas de canto? Era conhecida como a rainha do karaokê nas festas da firma, afinal. A vida seria tão mais simples e repleta de felicidades. E o que lhe impedia de fazer aquilo que sempre sonhou? Realizar seus desejos, criar, ter novas experiências. Ela não precisa de um rei. Nunca precisou. Tal conceito era só uma mancha vermelha em sua vida sobreposta pela sociedade. Rasgou todas as páginas com a silhueta negra lhe rondando, despejando todo o ódio guardado em si após tanto tempo. Como pude ser tão estúpida? Patrícia pegou um amontoado de moedas e as atirou contra a criatura, que parou a mordida e mudou seus holofotes para a mulher. Todos esses anos, eu trato um porco como se fosse um rei. A mulher gargalhava ao realizar um fato bizarro. O que disse? A criatura afastou Olivia da boca e o seu foco lentamente se alterou por completo para Patrícia, agora de postura ereta, confiante, com o álbum em mãos. Isso tudo Observou as pilhas de ouro e gemas preciosas. era para ser meu. Tanto trabalho, tantos lugares por onde passei, pessoas que tive que aturar para entregar para esse traste mundo. Por que eu acreditei que iria ser diferente? Sua voz era uma mescla das duas faces, agora unidas em uma fúria que lhe dava a força necessária para se levantar. Olivia notou um rápido suor aparecendo nas mãos da criatura, encharcando seu vestido. Do que está falando? Em uma última tentativa de parecer superior, o suíno levantou a voz para intimidar, assim como fez ao entrarem no ambiente, mas o eco de Patrícia foi centenas de vezes mais amedrontador. Por que você não cala essa sua boca de merda, hein? Similar a uma poderosa maga, Patrícia segurava o álbum sem as páginas manchadas na mão direita e levitava as moedas ao redor com a mão esquerda, atirando-as contra a besta em belas rajadas de ouro. O porco largou Olivia de suas garras, enquanto se acuava dos projéteis enfurecidos da grandiosa mulher. Ai, para! Tá doendo! Protegendo-se com os braços, a criatura tropeçava nos próprios pés gordos e caía, escorregando no sangue. Lentamente, o metal em contato com a sua pele o queimava. A cada nova rajada dourada e prateada, lascas de sua pele o deixavam, assim como todas as joias incrustadas nela, removendo aquele couro postiço. Patrícia transformou algo antes feroz e intimidador em um ser roliço,
patético e muito parecido com uma certa pessoa do lado de fora, mas ainda com traços suínos em sua face redonda. Encurralado em uma pilha de metal valioso, o qual tornou-se seu pior veneno, o porco chorava e implorava pela sua vida, enquanto Patrícia o atingia sem parar. Apesar de adorar ver cenas como aquela, Olivia sabia quando era a hora de dar um basta e sentia-se segura com a decisão de sua cliente. A garota pousou a mão gentilmente no ombro da mulher, encerrando a surra monetária de Patrícia, pondo um fim à ira de seu coração. Ela tinha razão. Era questão de tempo até você aparecer. O homem-porco regozijava em sua própria saliva e catarro dourados, enquanto choramingava, apavorado pela presença em sua frente. Sorrindo, Olivia e Patrícia levantaram os braços e atraíram 2 pilhas gigantes de moedas e joias, soterrando aquele monstro do passado, tornando-o apenas uma memória prestes a ser esquecida e absorvida pela garota. Patrícia, sentindo uma enorme leveza nos ombros, abraçou sua jovem salvadora e fechou o seu álbum de memórias mágicas. Enquanto lágrimas de felicidade genuína as levavam de volta para a realidade, a garota ouviu outra voz advinda da moça. Obrigada. Assombrosa e cheia de malícia, quase fantasmagórica. Durante um segundo, Olivia achou ter visto outra mulher no semblante de sua cliente. E assim concluímos a leitura dramática. E aí, eu agora posso prever como é que um dublador se sente quando só tem uma fala, né, ô Laís? Mas o fato é que essa queridona aí tem muita importância, e vocês vão ter que ler o livro para entender o que tem de mais nesse obrigado aí, nesse agradecimento. Claro, está disponível aqui já para vocês. Gente, muito obrigado pela participação, vocês foram ótimos, né? E esse é um momento que a gente procura dedicar para o autor sentir não só ali o período da pré-venda e também do próprio lançamento da obra, mas dar vida aos personagens, né? Fazer essa pequena interação aqui que mexe com o autor, de ver o seu trabalho concluído, de ver como valeu a pena, né? Como vale de fato você colocar todo o esforço, desprender todo esse esforço e estar aqui. É uma contribuição que a gente fornece aí para vocês, merecidamente, para todos aqueles que eu espero também que estejam muito em breve aqui. Então, nesse momento, além dos agradecimentos aqui, eu abro para a nossa entrevista. Nós, como sempre, fazemos um Roda Viva com o autor, vamos fazendo cada um aí algumas perguntas aí para o Lucas. E, meu caro Lucas, gostaria de fazer uma pergunta aqui para você, introduzindo aquilo que eu sempre pergunto para todos os autores aqui que passam pela leitura dramática, né, e pela entrevista. Qual foi o seu maior desafio ao escrever Olivia, a Prisão da Liminaridade? Antes de você me responder, eu gostaria que vocês também pensassem não apenas no aspecto do horror que se implanta aqui ainda de uma forma muito tênue, o que está por vir, de fato é que vai dar uma tônica muito mais sombria ao que está apresentado na história. Mas uma coisa que vale muito a pena falar é que por trás de todo esse evento aqui com a Patrícia existe algo realmente cotidiano, o abuso. E essa batalha, muito bem expressa de uma forma abstrata pelo autor, ganha muito mais foco do que o horror sanguinário, mas pelo horror psicológico. De fato, uma tônica que merece muita atenção e que vai se desenvolvendo com maestria ao longo da obra. E aí, Lucas, eu gostaria de ouvir você. O que você considera como o maior desafio ao longo de Olivia e a Prisão da Liminaridade? Bom, o maior desafio foi colocar tudo no DH. Mentira, sacana. Não, mentira. O DH ele me ajudou muito, né? DH, para quem não sabe, é a nossa metodologia aqui da Fantásticos, né?
que preza ali metas de capítulo, né, personagens e tal, qual o foco narrativo, mas falando de desafio assim mesmo em escrita, eu acho que foi trazer, né, aquilo que a gente considera como problemas, dificuldades, que eu posso ter, que outras pessoas. Foi muito inspirado em pessoas que eu conheço, né? Isso daqui. Foi demonstrar isso de uma forma não muito. Não muito comum, muito direta, assim, mas de uma forma abstrata. Por exemplo, aqui a gente tem um embate entre uma pessoa que está sofrendo um abuso de um relacionamento tóxico e como ela superou isso, né? Mas como eu trouxe isso de uma forma que, né, o cara é um porco. Por que ele é um porco? Depende da tua interpretação, cara. A Patrícia, por que que ela tava ali toda, né, lacerada, ferida, mas mesmo assim ainda tava levando ouro pro cara? Depende da tua interpretação. Então, eu queria trazer uma reflexão, a interpretatividade desse texto ela é muito alta. Então, a maior dificuldade que eu tive, mas também a minha maior felicidade foi conseguir trazer essas reflexões. Cada pessoa, e eu digo isso mesmo, de verdade, assim, cada pessoa para quem eu já mostrei esse primeiro capítulo, todas elas me disseram algo diferente. Todas. Não teve nenhuma que foi algo igual. Tudo bem, algumas semelhanças, mas nenhuma de fato me trouxe. Elas sempre traziam algo que era reflexivo era espelhado com a vida delas, com algo que elas estavam passando, com alguém que elas conheçam, da mesma forma que eu tive também. Então, acho que a maior dificuldade, mas também o meu maior orgulho foi de trazer essa forma abstrata, esses sentimentos cruéis e que a gente passa assim, de uma maneira que a gente consiga ver, consiga enxergar e fazer a gente pensar também. É interessante que aqui durante a leitura do primeiro capítulo, a gente fala muito na Fantásticos aqui sobre o valor inerente, né, que é aquilo que a gente traz como uma mensagem intrínseca no subtexto que faz com que o entretenimento ganhe uma proporção maior, né? É a mensagem que você traz por trás da sua história. E, ao mesmo tempo que eu admiro a sensibilidade que você teve em trazer essa temática tão complexa para a história, eu fico triste, sinceramente triste, porque eu sei que isso é uma realidade. Já conheci pessoas que são bem o perfil da Patrícia, né? Elas sim deveriam ser chamadas de rainhas, no entanto, tratam como rei um aproveitador. E isso, infelizmente, ainda é muito comum na nossa sociedade. Como seria bom que a gente tivesse uma Olivia para entrar na cabeça, né, de todas essas mulheres e pudesse dizer: olha só, por favor, acorda, porque você não merece isso. Né? Então, assim, é óbvio que eu sou editor, eu sou suspeito para falar, mas eu estou sempre evidenciando aquilo que eu realmente extraio de dentro de um texto. Principalmente quando ele traz essa mensagem, eu sou um grande admirador dessa obra. Como até a própria Milena tinha dito, eu não sou público-alvo de horror, pessoalmente falando. Conheço autores aqui, me permita a referência, Rafis, né, o nosso autor aí de Selene, que disse que tentou escrever uma obra de horror e não conseguiu. Ele disse, não, falou para mim: Simon, não é para mim. Eu vou partir para outro lado porque não é para mim. Porque de fato é muito difícil você escrever um livro que entre não apenas pelo aspecto de trazer aquele asco pelas coisas, pelas ações que os personagens tomam, mas de gerar no pensamento de cada um
aquela reflexão do você fechou o livro, se você fechou o momento da sua leitura no capítulo 1, aquilo ali vai ficar rodando na sua cabeça. Sabe? Tipo, eu conheço alguém assim. Eu já vi essa história antes. Não porque foi uma história clichê que alguém colocou. Não, é porque isso é real. Triste, real. Porém, espero que de alguma forma, quem sabe, isso também possa ajudar pessoas que estão nessa situação, né, e que de alguma forma, ou lendo o livro diretamente, ou passando pelo testemunho de um leitor, possam também ajudar a tirar essas pessoas disso. Então, eu quero deixar registrado aqui, Lucas, os meus parabéns a você por trazer algo a mais do que o horror. Eu acho que é isso que faz com que as obras tenham uma tônica muito mais elevada do que o próprio entretenimento. E gostaria agora de abrir para vocês também. Agora fiquem à vontade, não tem ordem alfabética. Fiquem à vontade simplesmente para fazer aí as suas perguntas para o nosso ilustre autor. Eu quero começar fazendo uma pergunta aí. Eu creio que essa já é a 4ª ou 5ª vez que eu leio esse texto. E todas as vezes eu me emociono. Todas as vezes quando chega na hora que a Patrícia finalmente acorda e fala, eu estava fazendo isso pro porco. Tipo assim, me arrepia muito. Da primeira vez eu não chorei por pouco. Porque nós mulheres sabemos, quando não vivemos, convivemos, e isso é bem complicado. E eu queria perguntar para você, Lucas, em que momento você decidiu fazer esse tipo de horror? Porque, assim, a ideia de ter um valor inerente ali na história é fundamental, certo? Mas quando a gente pensa, pelo menos quando eu escuto falar em livro de horror, eu imagino palhaços, vampiros, tal. Mas você pegou num tipo de medo que é muito mais profundo do que, sei lá, uma menininha parada na estrada com cabelo na frente do rosto. É um medo muito mais profundo, é uma coisa que vai nos assustar sem que a gente saiba que vai nos assustar. É uma coisa que você vai se ver naquele lugar e vai ser absurdo. Então, eu queria saber em que momento você teve esse estralo e você falou, tipo, não quero trabalhar com uma casa assustadora ou uma alma penada. Eu quero trabalhar com o teu trauma e quero transformar isso numa história. Que horas que você teve esse estralo? Bom, falando um pouco de referências, né, antes de responder aqui a pergunta, uma das minhas grandes referências para escrever esse livro é a saga de jogos Silent Hill. Nessa saga, a gente vê o terror, né, o horror ali que o criador do jogo se propõe, não é só apenas jogar monstros na tua cara, tipo, ai, fantasmas, ai meu Deus do céu, diabo, ai, que isso, não. O que ele se propõe é fazer com que os monstros se pareçam com aquilo que a tua mente, assim, uma coisa que a gente tem medo, por exemplo, que é muito comum, a gente fica se perguntando o que tem lá no escuro. A gente não sabe. E aqui na tua mente, ela vai criando coisas que vão te dando medo de acordo com aquilo que tu presenciou. Então, o Silent Hill, ele tem muito disso, né? Ele traz esse foco mais naquilo que te dá trauma, naquilo que te deixa angustiado, naquilo que te deixa assim, sabe? Ai, eu não gosto disso, mas eu sei que eu vivo isso, né? Então, o foco aqui, né? O que me inspirou, o que me fez não escrever sobre capeta, tem fantasma, tem capeta, mas na história, mas é mais sobre o que eles representam. Então a gente vai ver muito isso, né? O que a tua mente é capaz de te dizer o que o teu problema é. Se ele for muito grande, ele vai ser, obviamente, uma parada muito assim exacerbada, uma coisa que, meu Deus, eu não consigo. Eu olho para isso, ai, me dá medo. Eu penso naquilo, eu já fico aí
tremendo. Então, essa foi a minha meu escape aí de não, né, escrever coisas relacionadas à própria mente do ser humano. E como o Simon falou, né, e isso é apontado no primeiro capítulo aqui, a Patrícia, a gente vê nela, né, gera margem de interpretação, a gente vê qual é o trauma dela. E eu tô te mostrando ali qual é o trauma dela pelas ações que ela toma, pelo monstro, até mesmo pela os arredores, né, da cidade ali. Por que que tava todo mundo ali na primeira página, né? Tinha salão de beleza, restaurante e tal, tudo com um cenário meio de festa. Por quê, cara? Fica aí, por quê, né? Então, espero que tenha respondido aí a tua pergunta. E uma coisa antes de abrir para o próximo perguntar, só queria comentar porque o assunto dá pano para manga. Mas eu me atreveria a dizer que, dependendo do horário que você ler a obra, você vai sair com a mente meio pesada. Tipo, se você for ler antes de dormir, cuidado. Porque eu vou fazer uma confissão pública, que é uma bobeira, mas eu tenho certeza que todo mundo já sentiu o que eu sinto. Então eu estou muito à vontade para falar. Você citou o Silent Hill aí, Lucas. Por muito menos, eu jogava Resident Evil na madrugada e ficava a porcaria do som do zumbi na minha cabeça e tal, e eu me lembro da minha mãe reclamando lá do quarto. Desliga esse troço aí, fica esse troço aí na minha cabeça, não sei o quê. O problema, antes que pensem que eu vou culpá-la, não. O problema fui eu. Porque depois eu, abilolado, em vez de eu realmente não ficar jogando aquele troço na madrugada, eu ia dormir e ficava com o som do zumbi na minha cabeça. E é óbvio que eu sabia que na minha casa não tinha zumbi. Mas quem disse que eu queria levantar da cama para ir beber uma água? Então, é mais ou menos aquela coisa, a sugestão ela é muito forte, né? Então, eu bem digo isso aqui. Vai ter gente que vai contar vantagem, isso não me assusta, e que não sei o que é e tal, mas é o poder de sugestionamento que existe principalmente ao longo da história, e dependendo do momento em que você estiver e do turno que você ler, cuidado. Cuidado que você pode ficar com uma sensação densa, né? Porque é uma história densa. Afinal de contas, estamos falando de um subgênero que já se propõe a isso, né? Que é o horror. Então tomem cuidado. Vocês sabem que vocês não vão encontrar, quem sabe, a vozinha da Laís Lemos ali, que tem muito a dizer ao longo da história, mas vocês podem ficar com medo dela. E aí vocês vão descobrir por quê. Posso ser a próxima? À vontade. Lucas, eu recentemente estava vendo uma coisa sobre liminal spaces, né? Tipo, que é um conceito em inglês que, enfim, não se fala muito disso em português. E daí eu pensei, caraca, a história do Lucas. Eu fiquei tipo, cara, eu não sabia, tipo, que isso era uma parada fechada, sabe? E ele tem uma definição, entre aspas, sei lá, bem sombria, bem macabra, né? Que são lugares onde você tá, mas você não tá. São lugares vazios, lugares onde as coisas não são. É um negócio meio tipo um sonho, só que muito ruim. Tipo um pesadelo, né? Diga-se de passagem. Então, assim, eu achei muito legal você ter aproveitado um conceito pouco explorado, conceito zero batido, ninguém fala sobre isso, né? Nome direito em português. Com um potencial muito bom de causar medo, de causar um terror psicológico bizarro. Então, assim, parabéns. Acho que você pegou um gancho muito legal e muito interessante para usar
na sua obra e que casa muito bem com o que você quer mostrar, casa muito bem com a realidade, por mais etéreo, sei lá, que seja o conceito, na verdade ele está dentro da gente, né? O espaço em si é físico, mas o que ele causa na gente que faz a diferença, né? Então achei muito legal você pegar esse gancho. E, enfim, isso era uma coisa. A minha segunda coisa é: você vai fazer o 2? Continuação? Com certeza, absoluto. Ah, tá. Óbvio que eu não E o vou 3? falar absoluto. E o 3, isso aí, até 10. Eu não vou dar spoiler nenhum, óbvio. Mas pra quem sabe como as coisas terminam, fica com aquele gostinho de tipo, pelo amor de Deus, você tem que fazer um segundo, sabe? Só quase terminando a história falando, e agora vamos para o 2. Então só queria confirmar. Não sei se já tá no forno também, ou se você ainda tá Inclusive se tá em Betânia recuperando. já. Ah, tá. É esse que tá em metade agora. Muito bom. Era isso mesmo. Uhum. Bom, mas meus parabéns, de qualquer maneira, novamente. Foi uma honra fazer um pouquinho da voz ali, mesmo que tenha sido só uma fala, é alguém de muita importância na história. Então, muito, muito obrigada, meus parabéns e segue o baile aí, galera. Só uma vírgula na pergunta da Laís. Muitas pessoas que vão, né, que comprem o livro, por favor, quem for ler, né, vai identificar ali que a Olivia, nesse livro aqui, ela é uma adolescente. Né? Então, ela está na escola, tem toda essa, né, esse conceito escolar de algo que os adolescentes e aquelas pessoas que estão saindo dessa fase para entrar na universidade, né, que é o período que se passa aqui, ah, eu joguei muito das minhas experiências pessoais que eu tive ali. Então a gente está acompanhando a história da Olivia, tanto essas passagens da vida dela, né, tudo que ela passa aqui, tudo que ela sofre nesse livro, inclusive, a gente está acompanhando a história dela crescendo. Então, quando eu estava escrevendo esse livro aqui, eu já pensava, caraca, e se ela estivesse na universidade? Caraca, e se ela estivesse trabalhando? E se ela tivesse uma família, cara? Aí já, escrevendo, eu já estava pensando nos próximos. E criando cenas e pegando Ah, que experiências de pessoas, de legal. minhas experiências e pessoas que eu conheço, assim, tanto na escola, tudo bem que já foi aqui, mas na universidade, de trabalho, de família, maternidade, paternidade. Nossa, tem muita Então coisa. já tem muita coisa no forno, na verdade. Tem, tem Legal, bastante. boa. Vou fazer uma pergunta, então. Eu também não sou muito de ler terror, tá? Não entendo muito desse gênero. Então, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser de forma leiga, que eu não entendo muito. Tanto é que vocês estavam lendo aqui, a gente estava lendo aqui esse capítulo, e eu não me toquei sobre o tema principal ali, que era o do abuso, de relacionamentos abusivos e tal. Porque para mim pegou, como a gente estava comentando antes, né, antes de a gente gravar aqui, o que me pegou bastante essa história foi aquela ideia que você fala sobre a pessoa guardar os sentimentos ruins num espaço vazio interior, assim, na mente. E foi nessa parte que eu fiquei parado ali, né? Então, assim, nesse capítulo, o que me pegou bastante foi essa parte, né? Porque falou bastante comigo. E aí a pergunta é sobre isso, assim, o quanto que pesou para você enquanto você escrevia, né? Porque, assim, não é eu acredito eu que não é um tema fácil de discorrer, né? Assim, você falar desses traumas pessoais de pessoas, assim, que talvez você até conheça, ou até você viveu alguma coisa. Então, assim, não deve ter sido fácil colocar isso numa obra, né? Escrever, assim, cada linha, cada frase, você vai escrevendo, vai pensando. Então, assim, eu queria saber, assim, que, assim, eu lendo já me senti um pouco meio mal, assim, né? Meio pesado, assim, por causa essa questão psicológica e tal. Então, como a amiga ali falou, né, a Milena, né, que esse terror que você usa na história é bem pior do que aquele jumpscare, né, que é o susto pelo susto. São aquele susto que você pensa por muito mais dias, assim, vai carregando.
Então a minha pergunta é essa: quanto que pesou para você enquanto você escrevia? Se isso fez, enfim, aí eu fiquei imaginando mais ou menos isso, que não foi fácil para você fazer isso, né? Cara, vou chamar pelo gato aqui, né? Gato do vizinho. Ah, o que pesou, cara? Porque assim, eu tava até discutindo isso ah, no meu grupo de betagem da próxima obra que eu tô escrevendo, né? Que o terror, tanto terror, horror e tal, hoje em dia ele tem ficado cada vez menos, assim, para quem curte as obras, né? Ele tem ficado cada vez mais. Não tá mais me dando tanto medo assim. Apareceu o bicho ali, mas esse bicho aí eu já vi tantos outros. Ah, então, o que eu quis passar aqui foi a sensação de aflição e a sensação de angústia, né? Que é até o ponto-chave ali da obra, né? A ideia por trás de tudo é. Até esqueci a palavra lá, uma das primeiras coisas que a gente coloca no BH, né? A palavra-chave ali é angústia. Tema Então, esse central. sentimento. Isso, tema central. O, o sentimento de tu não te conhecer, o sentimento de tu não saber o que a outra pessoa tá pensando, o que que ela tá escondendo ali na cabeça dela. O sentimento de tu não saber o que tu vai achar após virar uma esquina, isso daqui que é o medo de verdade. O medo do desconhecido. Então, por a gente não saber, por a gente desconhecer a Olivia, por ela ter esses poderes malucos dela ali, ela consegue te passar uma coisa que eu queria muito ter, assim, sabe? Tipo, poder ver ó, essa, esses sentimentos negativos, essa coisa meio. Ai, que negócio que fica aqui dentro de mim, assim, que eu não consigo tirar, mas que tá lá, eu não consigo ver, eu não consigo dizer o que é de fato. Então eu criei muito com o intuito disso. Então o pesar aí que tu tá falando, que pesou bastante, foi esse sentimento de angústia, sentimento angustiante, de te deixar meio assim com um negócio entalado aqui na garganta, e tu ficar assim, ai, nervoso que tá me dando esse negócio, assim. Tem um capítulo, inclusive, que eu acho que é um que o pessoal mais fica tenso, assim, né? A tensão também. A, tinha uma pessoa que estava lendo que ela não conseguia, ela ficava parando, meu Deus, o que tá acontecendo? Essa menina, para onde ela tá indo? O que vai. Ela vai virar ali um negócio e já tem alguma coisa ali atrás dela e tal. E então foi mais isso, sabe? Não o sentimento de medo de pum, até porque no livro a gente tá lendo, né? Não tem como ter o jumpscare. Mas o negócio de tu não saber o que vem depois, isso que eu queria passar. Então, aí nas passagens do livro, né? A gente tá lendo, tá tudo ok. Meu Deus, o que que aconteceu? Opa, que isso aqui, cara? Aí tu vai lendo, tipo, opa, esse trecho aqui eu já fiquei assim, caramba, lendo, que isso? Então, ah, isso que eu quis passar mesmo, isso que quando eu tava escrevendo foi o que mais pesou, no caso. Valeu, valeu. Posso ir eu? Se ninguém. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, mas. Vai fundo. Posso ir? Vai fundo. Então vamos que vamos. Opa, Lucas, tudo bom? Cara, parabéns mais uma vez. Muito legal, né? Mais uma estrela aí no hall de autores da Fantásticos aí. Mais uma vez, Fantásticos realizando o sonho de outra pessoa. Cara, muito bacana ver. E o que eu tenho pra perguntar pra você é o seguinte, eu acho que talvez até mesmo um pouco parecido com o que o Simon falou do Rafis. Eu adoro terror, adoro.
Adoro ler, adoro ver filme, o caramba 4, mas eu acho muito difícil fazer. Por isso, talvez, eu acho que eu nunca me arrisquei a, né, nada. Porque o sentimento, né, do medo é uma das coisas, assim, é um dos sentimentos mais fortes. Né? Algumas pessoas, inclusive, consideram como sentimento mais forte, muito mais forte do que o amor, pra você ter uma ideia. Só que, ao mesmo tempo, é algo muito difícil de alcançar. Muito difícil. Pra você chegar lá e fazer alguém ter medo apenas lendo um livro, né? Porque às vezes, né, como vocês até comentaram aqui um pouco de outras mídias, você tá ali com o videogame, né? Tem som, tem imagem, tem algumas outras coisas que vão te ajudar a causar o impacto, né? O jumpscare, que você até comentou. E aí, na verdade, é uma pergunta até mesmo pra saber se um dia, né, eu quiser trilhar esse caminho aí, quem sabe tentar desenvolver alguma coisa na linha do terror. Como que você planeja ou você fala assim, meu, eu vou... Porque você vai, acredito que você vai com esse objetivo, né? De você, não, vou criar uma cena de tensão pra poder criar um medo e tal. Como é que você faz isso? Porque você faz isso de forma muito, né, muito bem, é nítido ver no seu texto. Você tem algum processo, algum planejamento? Como que você faz isso, né, no seu texto para alcançar esse sentimento que é tão forte dentro de uma pessoa? Cara, então, vou te dizer que bastante, assim, muita referência mesmo, tanto em outros autores, né, quanto em outras mídias e tal. O terror, o horror, né, principalmente quando a gente falando pela minha experiência, né, eu tenho muita inspiração em jogos, gosto muito de jogos de terror. Tem alguns que eles só estão lá para te dar medo, ou para te dar um susto, né, não medo. Assim, o bicho aparece, beleza. Tive medo, um sustinho ali. Mas tem muitos, cara, que o sentimento de a gente não, assim, não saber de fato o que a gente está sentindo. Tipo assim, eu li um trecho aqui, né, sei lá, aconteceu uma coisa muito, assim, meio que te gerou asco, ou que te gerou uma angústia, ou que te deu uma sensação de, sei lá, uma tristeza, assim, uma tristeza forte. Fazer uma mescla disso e pegar nesse sentimento de tu ficar assim, ficar pensando, caraca, cara, isso daqui eu fiquei... Que sentimento ruim, né? Esse sentimento ruim, assim, de fato, tipo assim, não tô dizendo, tipo, que é uma coisa assim, maldosa, maliciosa, mas o sentimento ruim do que vai vir a seguir, sabe? É uma coisa boa, gera uma adrenalina, sabe, no que a gente tá vendo ali. Então, cara, pra te ser bem sincero, falando de outra inspiração, agora não jogos, falando de um canal do YouTube, que, assim, não vou mencionar aqui porque o cara adora jogar um processinho nas costas dos outros, mas vamos dizer que ele adora falar sobre casas mal-assombradas. Então fica aí a dica para quem conhece. Ele analisa vídeos de pessoas, fotos e tal, e ele vai apontando ali, bem ali naquele canto tem uma criatura assim, bem ali tem uma energia não sei das quantas. A gente não consegue ver. Eu, pelo menos, não consigo. Mas ele fala com tanta convicção, com tanta... Se é uma coisa, um sentimento de raiva, ele vai falar, o cara ali que ele é meio assim, que ele, se tu chegar perto dele, ele vai te fazer assim, ele descreve. Então eu peguei muito disso, cara. Então, planejamento em si, vou te dizer que
hum, as cenas, elas meio que, por eu já ter muita referência, elas meio que vão se colocando como se fosse um quebra-cabeça, assim, sabe? Tipo assim, se isso aqui aparecer, eu sei qual sentimento vai vir logo depois. Eu sei que é isso aqui que eu quero trazer em relação à criatura ou em relação ao que uma pessoa fez aqui, assim. Então, acho que é isso. Tipo assim, não o fato da gente ter tipo assim, ter experiência de saber o que vai vir a seguir e querer te jogar nesse sentimento aqui que eu me precisei escrever para essa cena, esse é o maior planejamento, sabe? Tipo assim, o que vai vir a seguir, aí já é outra história. Mas em cenas específicas, onde tem uma tensão ali, é trazer esses sentimentos ruins tipo assim, em fazer sentir uma angústia, de fazer te sentir uma raiva, uma sensação mais forte, assim. E que isso tá muito na obra. Ela fala muito sobre sentimentos. Então, é isso que eu quis, assim, trazer mesmo para a obra, para deixar tudo voltado a esses sentimentos, assim, que a gente tem quando a gente está lendo alguma coisa, o sentimento de tu não saber o que vai vir a seguir. Então, não sei se respondi a tua pergunta, Não, mas como ajudou. eu sou um jardineiro, não planejo muito. Não, ajudou bastante. Obrigado, Lucas. Bacana, legal saber. Parabéns aí mais uma vez pelo lançamento aí, por entrar para a estreia. Muito bacana, legal mesmo. Parabéns. Você tá querendo se embrenhar pelo horror, ô VG? É que dá medo, né? Garoto. É difícil, vai saber, né? Mas que é uma temática muito, muito legal, não tem dúvida, né? Mas... Talvez. Desculpa, fale. Não, é isso mesmo. É que é difícil você. Não sei se você, Simon, já teve essa experiência de escrever essa. Né? Mas eu acredito que seja difícil você conseguir atingir esse sentimento, essa parte límbica aí do. Acessar as outras, me parece, posso estar enganado, mas me parece ser mais fácil do que, você pegar um livro e o cara, né? E falar. Eu vou te dar uma dica. Eu escrevi até hoje um livro como ghostwriter de horror. E, assim, ele não tem essa pegada psicológica de trazer questões cotidianas como o Lucas trouxe na Olivia. Mas ele pretendia, por isso que eu estava falando tanto sobre sugestão. O poder da sugestão é muito forte. E pelo próprio ofício de ghostwriter, eu não posso dizer exatamente como é que era a obra e tudo mais, mas eu vou dar uma pista. Eu me inspirei para escrever, para despertar a sensação ruim, num medo que eu tinha. Que, por sinal, mais uma confissão pública, lá no começo da internet, tinha um site, que eu nem sei se está no ar mais, acho que não, chamava-se assustador.com.br. Conhece? Pois é. Tá no ar ainda, tá? Tá lá. Tá no ar ainda? Pois é, nunca mais acessei. Pois é. Mas eles botavam umas fotos de fantasmas. Eu fiquei... eu estou pagando meus pecados, confessando meus pecados todos aqui. Eu estava no meio do expediente, olhando foto de fantasma. E ficava de manhã, ficava de tarde, olhava foto, não sei o quê. Bicho, aquilo ali depois, quando eu fui para cá, aquilo ali ficou semanas na minha cabeça, eu não estou exagerando. De forma que eu tinha exatamente aquele problema de isso é besteira, mas aí vinha aquela vozinha, tipo Obrigada, da Laís,
na minha cabeça, né? E se não for? Aí aquilo, inegavelmente, eu poderia cantar de machão na época. Aquela me dá medo, aquilo, não tem nada a ver. Me deu medo mesmo. E a verdade é que eu fiquei com aquela coisa na cabeça, tipo, na hora de dormir, eu ficava, tá, mas eu tentava racionalizar por que de acho alguém bateria a foto de um corredor vazio. Qual o propósito da pessoa vai chegar lá com uma máquina fotográfica e bater uma foto do corredor? Aparentemente, aí tinha uma amiga minha do trabalho que falou assim para mim: ah, mas engenheiro faz isso para ver como é que tá a obra ali, para tirar foto de vistoria, essas coisas e tal. Eu trabalhava numa engenharia na época. Aí eu, pô, não é? Aí pronto, aí vinha o bichinho da sugestão e ficava lá na minha cabeça, tá vendo? Tem um propósito para baterem a tal da foto. E se for real? Então é o seu límbico lutando contra o seu neocórtex, seu neocórtex tentando racionalizar, mas o límbico também te botando para trás. Sabe? Tipo, falando para você, não, peraí. Isso te dá medo porque pode existir de fato. Aí você fica com aquele troço. Quando eu fui escrever, ele quer despertar um medo sobre espíritos, fantasmas. Os fantasmas não aparecem em nenhum momento do livro, mas você fica o tempo todo batendo cabeça aonde eles estão, se eles estão ali, e o pior, quando você fecha o livro, que era o objetivo que eu queria com o cliente na verdade queria, era fechar o livro e você ter a nítida sensação de que você está sendo observado. E era isso aí que o livro gerava, entende? Então, e como é que eu escrevi isso? Baseado no medo meu. Então, assim, sendo bem franco, bem sincero e tal, talvez, assim, pela minha experiência, o que eu diria, se você quer escrever alguma coisa sobre medo, resgate um medo seu e tente expressar. Acho que é uma experiência bem singular para quem, claro, quiser se embrenhar numa coisa dessa. Mas uma coisa também que eu acho que é válida dizer esteja bem psicologicamente para escrever uma coisa assim. Não é para todo mundo, de fato. Sabe, tipo, dependendo de como você encara a experiência de escrever, é uma coisa que pode te deixar depressivo, sabe? Pode mexer com os seus sentimentos, pode deixar você angustiado por algumas coisas, questionar outras, convicções que você tinha ali enraizadas, mas que fazem seu medo vir à tona. Então são coisas interessantes para se pensar, né? De fato, escrever horror não é para todo mundo. Agora, o que eu acho que o Lucas trabalhou muito bem aí foi o além do horror. São essas temáticas cotidianas aí que, para mim, são o ponto alto, né, da obra. Até comentando um pouco sobre isso, né? Acho que uma grande homenagem aí pro Lucas, que isso é muito legal mesmo. Teve no cinema um cara que fez exatamente isso, cara. Vou citar outras mídias porque você citou o videogame, tá? Vai na fé. Mas esse cara, ele só fazia filmes de thriller, né? De crimes. Aí o cara resolveu fazer um filme de terror. E o cara revolucionou, porque o cara resolveu fazer exatamente o que o Lucas tá fazendo, que é muito bacana. Em vez de mostrar o monstrinho, eu vou mostrar, meu amigo, o monstro dentro da pessoa. Que aí é onde o bicho pega. É onde o filho chora e a mãe não vê. Esse cara aí foi o Hitchcock em 1960 com Psicose. Por isso que esse filme é tão importante. O primeiro filme que mostra a besta dentro do homem e não, né, sem desmerecer, né, mas o vampirinho, né, apenas os monstros externos. Não, mas o monstro não tá lá fora. O monstro tá aqui dentro da gente, igual o porco aí, né? Muito bacana, Lucas. Parabéns. Inclusive, só um outro comentário também que o Simon mencionou e agora como tu falou. Um outro aspecto, por exemplo, a gente vê a Olivia tem esse poder de entrar na mente da pessoa, ajudar ela ali com os sentimentos negativos dela, aqui no caso a Patrícia.
ela vê os sentimentos das pessoas, ela consegue enxergar o que elas têm escondido dentro delas. Beleza. A gente, quando olha para uma coisa assim, que a gente acha que tem ali, tipo, como o Simon estava falando, eu achei que vi um fantasma. Pessoas, elas vão ter suas dúvidas, né? Vão, tipo assim, pensar, será que é real? A maioria vai achar que não. Então a gente tem essa convicção de que muitas dessas coisas não são reais. Mas para Olivia elas são. E aí? O que é, quando a gente vê uma coisa, um capítulo mais, um pouquinho mais para frente aqui, disso daqui, quando as coisas começam a se parecer na realidade com aquilo que ela vê na mente das outras pessoas, isso é real? Ou ela só tá meio alucinando ali? Porque, tipo, pra gente não é real, mas pra ela é. Então, esse foi um outro sentimento que eu quis trazer. Uma pessoa que tem essas, né, habilidades sensoriais, coisas assim relacionadas ao sobrenatural, que é medo para essa pessoa que vê as coisas. Então, é uma briga aí do real com o ilusório que a gente fica, né, fica vislumbrando. Será que isso aqui aconteceu de fato ou foi só coisa da minha mente? Então, um outro ponto aí que eu achei bem interessante. Show de bola. Bom, eu queria entrar na fila para dar parabéns para o Lucas. O texto completamente imersivo. E esse é um daqueles trabalhos que a gente percebe a importância do horror e da fantasia, da ficção no geral. Porque o horror é simplesmente uma fantasia que não tomou os remédios, gente. E se eu falo para você, chego assim, falo que existe uma mulher que trabalha 8 horas por dia, chega em casa, compra isso e aquilo para o marido, e faz o trabalho doméstico, e não sei o que lá, não é todo mundo que vai entender. Não é todo mundo que vai sentir empatia por isso. Mas se eu chego para você e digo que a Patrícia mirou ao redor para toda aquela fortuna manchada com seu próprio sangue, lentamente devorada por um porco, como se todo o seu esforço fosse transformado em lavagem para criar algo apodrecido que não lhe trazia nada de bom, isso atinge as pessoas de uma maneira muito intensa. Todo mundo sente empatia pela Patrícia nessa hora. Então, o crédito é todo do Lucas por ter conseguido fazer isso. Mas eu gostaria de saber se o Lucas possui algum uso inspirador além de Silent Hill. Se ele possui algum escritor que ele gosta de ler e que ele acha que influencia de alguma forma a sua escrita também. Lovecraft. Cara aí que sabe mexer com a tua mente, assim, sabe? Um cara que eu também, quando li as obras, assim, joguei bastante o RPG dele, né? RPG mesmo de papel e tal, dado. Esse sentimento de tu ver a criatura ali, ficar, a tua mente começar a pegar as coisas do desconhecido e tu começar a entender, é um sentimento de, tipo assim, imagina uma coisa, por exemplo, eu não entendo coreano, não entendo alemão, por exemplo, mas eu vou passar a estudar isso daí. É uma coisa com o Necronomicon, por exemplo. O cara olhou para aquilo, começou a entender, começou a estudar, a mente dele abre para algo que, opa, eu comecei a enxergar algo que, rapaz, abriu a minha mente, assim. Só que no caso do Necronômico, né, não é tão legal quanto aprender um novo idioma. Então, muito inspirado no Lovecraft também, falando sobre autores, né? Deixa as outras mídias de lado aí. O André Bianco também, porque como a obra dele, a minha também, a obra dele se passa no Brasil, eu quis trazer essa parada meio do que tu tá andando na rua, tu vai identificar alguma coisa que eu escrevi ali, alguma coisa que tem aqui na minha rua, assim.
Então não peguei nada de arquitetura de fora, assim, nada de que seja algo, né? Porque muitas obras aí que a gente conhece são americanizadas. O próprio Silent Hill, Resident Evil, são jogos japoneses, mas que se passam em cidades americanas. Eu quis assim, não, sai pra lá. Porco capitalista, não. Então eu quis trazer a obra pra cá, assim. Então o André Bianco, né, com as obras de vampiro dele, com tudo que se passa ali pelo Rio Grande do Sul, né? A arquitetura, muita coisa dali. Eu estudei bastante a arquitetura de favela, que é uma coisa que assim, não é muito minha convivência, mas a Olivia mora numa. Então, me inspirei bastante em obras que também tem esse ponto, né? Tipo, eu li Cidade de Deus para ver como os caras descreviam ali né, toda a situação do morro ali e tal. Então, tem muita coisa disso. Se eu tiver um outro autor também, cara, só para pedir música no Fantástico, né, com 3 aí, Lovecraft, André Bianco. Um terceiro, eu vou ir no Stephen King. Quando eu li It, e aí trazendo um pouco do medo infantil para uma coisa que a gente não conhece, né? Então tem muito disso. Quando tu é criança, tu não entende muito do mundo, para ti, uma coisa que é um conhecimento óbvio, assim, tipo, por exemplo, energia elétrica para ti é uma coisa que tu coloca o dedo na tomada, tu fica assim, meu Deus do céu, que é isso aqui? Né? Então, o sentimento, quando a gente está descobrindo as coisas e trazendo isso para uma criatura ali que se alimenta do medo, né? Isso daí foi uma inspiração, assim, também incrível, assim, para minha obra. Então, esses 3 aí acho que são bastante obras inspiradoras que eu li, além de outras também, né, para focar ali, trazer um pouco mais o lado brasileiro para essa obra. Só faltou Olivia. Eu? Lucas, queria te dar os parabéns de novo pela tua obra. Eu também não sou do público-alvo aqui de horror, não consigo, meu psicológico não deixa. Mas na tua história, pelo primeiro capítulo aqui que eu li, eu acho que seria algo que eu gostaria de ler, que inclusive está aí para minha aquisição, para eu poder me aventurar mais, porque eu gosto muito desse tipo de obra que mexe com sentimentos, que mexe com o psicológico, que mexe com o que está dentro da gente. E o que eu queria te perguntar é qual que é a sensação de você saber que você escreveu uma obra voltada para isso, para mexer com o sentimento das pessoas, e as pessoas elas realmente estão se identificando, estão manifestando ali, estão tendo essa reflexão a respeito de si próprias. Assim, qual que é a sensação que tudo isso te causa? Eu acho incrível. Eu acho fantástico. Fazendo um paralelo aqui, né? Como eu disse que esse capítulo, esse primeiro só, eu já distribuí ele para várias pessoas de várias faixas etárias, e de vários gêneros também, que a pessoa não gosta de horror. Mas não, só dá uma chance, dá uma lidinha nisso daqui, talvez tu te identifique. Eu trabalho como professor, então conheço muitas pessoas. Eu entreguei esse primeiro capítulo para uma pessoa de 15 anos e eu entreguei esse capítulo também para uma pessoa que já tem ali uns seus 40 e pouco. Ambas mulheres. A menina adolescente, que a Olivia é uma adolescente, né? Eu achava que ela ia se identificar ali. Ela me disse que ela não gostou da história da menina lutando contra um porco roxo. Beleza. Essa foi a interpretação dela. Tá na obra? Sim, tá na obra. Tá lá. Eu vou fazer o quê? A menina está lutando contra um porco roxo, sim. Mas quando a gente traz para nossa vivência, principalmente quem tem a vivência, cara, do que eu trouxe aqui, nesse primeiro momento aqui, que eu prezo de novo, eu conheço isso daqui, eu me inspirei numa pessoa que eu conheço de verdade, que viveu isso daqui, eu estava lá do lado dela, vendo tudo que ela passava.
Então, a outra pessoa para quem eu entreguei esse texto, ela voltou para mim chorando, dizendo que era um paralelo da vida dela. Aí eu fiquei assim, sabe? Tipo, olha a quantidade de experiências que, se tu não tem, tu vai achar um livro bom, assim, ok, de horror bacana, tem monstros, tem fantasmas, tem capetas. Mas quando a gente se aprofunda na nossa vivência, experiências, sentimentos que a gente vai adquirindo com isso, aí o bicho pega. Aí é o que o Simon falou. Do tipo, se tá com o psicológico abalado, cara, pera aí, sabe? Calma, vai com calma, que tu vai ver umas coisas aqui que vai trazer pra tua vida ou pra alguém que tá do teu lado. E quando isso acontece, eu acho incrível, mas a pessoa que tá lendo ali, que vai se identificar, inclusive, ela talvez tenha um sentimento pior do que eu imaginava. Então, uma coisa assim, sabe? Eu tentei medir, né? Eu vou trazer algo baseado no que é real. Não vou. Cara, nada é muito explícito, assim. Nada é tipo assim, o cara tá fazendo a Patrícia sofrer, o cara tá batendo nela. Não tem nada disso. Mas tu sabe o que ela tá passando. Então, assim, fazer, fazer com que as pessoas tenham isso, para mim é incrível. Para mim, muito bom. Esse foi o meu intuito. Mas é triste quando a pessoa vem, né, vem te dizer que adorou, mas por um motivo muito pessoal. Essa é uma obra muito pessoal, né, inclusive. Então, quem for ler, leia. Se, assim, outra. O Simon não gosta, mas eu vou trazer outra mídia. 13 Reasons Why, uma série aí que não falaremos da segunda temporada, só da primeira. Mas eu não consegui assistir, cara. Só uma coisinha, é livro. É É um livro, livro? né? É Mas, livro que foi pois é, passado para Netflix. eu não consegui assistir. Eu via um episódio, eu parava e assistia uma semana depois. Então, se quando tu estiver lendo, tu vê alguma coisa que traga esse sentimento, calma. Peraí. Mas continua. É uma obra que, assim, cada vez mais vai te trazendo mais, vai te puxando para baixo. Tanto que no meu DH tem mais queda do que ascensão, né? Tipo, é assim, vai queda, 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 ascensão. Queda, 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 queda. Então, é uma montanha russa para baixo, mas quando chega no ponto onde as coisas vão de fato mudar para o livro, porque é uma história de mudança. Quando as coisas acontecem de fato que mudam a vida da Olivia, que a gente está acompanhando a história dela, cara, é uma ascensão assim que eu também já fiz outra pessoa chorar. Então, Lucas, só um detalhe, como pessoa que já chorou com esse texto, e como mulher que se identifica, que já viveu relacionamentos abusivos, que já passou por coisas bem pesadas, eu te falo que é um texto bem pesado, mas ao mesmo tempo também é libertador. Então, você que está lendo, que vai ler, que vai pegar, que tipo, mano, será e tal, não sei se eu leio, não sei se eu leio, não sei se eu vou dar conta disso aqui. Claro, vai no teu tempo, no teu psicológico, mas também é libertador. Porque ou você cria coragem de tomar certas decisões, ou você ajuda outras pessoas a tomar coragem, ou você se identifica com a Patrícia e comemora com ela. Então, assim, realmente é um livro pesado, é uma coisa que te traz sentimentos, porque diferente do meu medo de palhaço, porque eu tenho medo de palhaço, um exemplo, no meu medo de palhaço, dificilmente tem um palhaço da minha casa, entendeu? Eu não tenho foto de palhaço, coisa de palhaço, mas eu tenho parentes que ainda convivem com os porcos, entendeu? Então, dependendo do evento social familiar, eu ainda tenho que lidar com o porco roxo. Mas assim, por isso que o medo é maior. Mas o medo é grande, a sensação de angústia é gigantesca, mas a sensação de felicidade, de libertação, de
é muito maior. Te falo assim que é uma coisa que a gente chora, mas eu chorei, eu pelo menos, como mulher que já passou por tudo isso, eu chorei muito mais de emoção pela libertação dela do que pela angústia em si. Então você consegue trazer esse pico de sentimentos em poucos parágrafos. O parágrafo que a Isadora citou ali, mano, eu quero soltar fogos ouvindo aquele parágrafo. Então assim, você consegue trazer todos esses picos. Então, mesmo você que está pensando em comprar e está com medo, está assim, tenta, vai no teu tempo e vai na leitura, porque eu tenho certeza que vão ter sentimentos de angústia, mas também vão ter muitos de vitória, de tipo, é isso que eu quero ou é isso que eu consegui. É sobre isso. Cara, assim, também, né? A gente tá vendo a Olivia ajudar uma pessoa com isso, né? Com essa coisa que te identifica e tal. Ela é uma pessoa que ajuda os outros. Mas e quanto ela mesma? Então também tem isso, né? Tipo assim, quando eu tava escrevendo, eu ficava pensando, cara, eu conheço muitas pessoas que estão passando por isso. Eu faço o meu melhor para ajudar elas. Mas e quanto a mim, velho? Eu tô fazendo por mim mesmo. E quando isso acontece com a Olivia, leia o livro. É bom. Sentimento de liberdade que te dá ali no final. Eu acho que o Vinícius, ele chegou ali no final do livro, a Laís também, que estava aqui. Eles tiveram um pouco disso, né? Quando a gente estava lendo ali no início, que tem muito denso, muito pesado assim, mas chega ali no final, que tu fica assim, nossa, cara, ainda bem que ela conseguiu. Então, ah, muito orgulhoso desse livro. Espero que com a nossa, né, com essas perguntas e com tudo que eu consegui trazer com os meus próprios sentimentos em relação a esse livro aqui, também consiga te fazer, você que está vendo esse vídeo agora mesmo, compre o livro, consiga te fazer querer conhecer um pouco mais desse mundo e também da própria Olivia e do que ela faz aí pelos outros. E antes de passarmos aqui para as nossas considerações finais, uma coisa, né? Achei até emocionante ouvir a Milena falando que isso foi libertador já diante de uma experiência própria, né? Porque aí você vê como é que o livro traz alguma coisa a mais, né? Aí a gente entra de novo naquela história do além do entretenimento, do valor inerente. E, cara, isso só endossa a qualidade do seu livro, que eu não cansei de dizer ao longo das nossas reuniões e ao longo de conversas privadas, e que agora publicamente eu rasgo elogios, não tenho o que fazer diferente, até porque você pegou no meu ponto fraco. O meu ponto fraco é quando eu vejo uma obra entregando mais do que o entretenimento, aí, putz, aí acabou comigo. Isso é muito bacana, sabe, de você levar para o público. A gente, quando a gente escreve com autoridade, seja porque a gente vivenciou alguma coisa, seja porque a gente viu alguém passando por alguma situação inspirado em fatos, a gente escreve muito melhor. Se eu não me engano, o VG também falou sobre isso, que muito da Lily, né, que é a protagonista da obra dele, tem muito dele na personagem, né, transformações que ele precisou passar ao longo da vida, desafios que ele precisou vencer. Então isso é muito legal. E até uma coisa, uma percepção minha, né? Até quando a Isadora estava lendo ali a Patrícia, eu acho que os momentos em que ela mais se soltou foi justamente quando a Patrícia caiu em si. Sabe? Tipo, ali parece que teve um pico na interpretação dela, assim, de caramba, o que é isso? Sabe? Tipo, eu tô chamando um porco de rei e tudo mais e tal. Ali, tipo, você nota ali, depois você quiser rebobinar o vídeo até o momento em que ela está ali, você vai atestar o que eu estou dizendo. Mas é o impacto, né? Eu acho que é o impacto que causa na obra. Eu acho que foi bem bacana e enriquecedora a experiência, além do horror, uma mensagem,
né, que está aí para todo mundo conferir e vale muito a pena. Lucas se colocando aí como um novo talento da nossa literatura fantástica, voltada para o horror. Infelizmente, temos poucas oportunidades, né, aqui no país. A gente aqui na Fantástico está tentando fazer o que a gente pode para abrir outros caminhos, abrir outras possibilidades. Eu espero que você consiga, né, que a gente consiga também, com essa parceria, fazer com que você alavanque o máximo possível. E, claro, convidar a todos que desejarem estar e fazer parte da nossa comunidade de alunos, vejam aqui na descrição do vídeo o nosso treinamento Palavras Mágicas, para que você possa também estar conosco, né, e se desenvolver na escrita também e batalhar aí junto para que a gente alcance o grande público e os autores, tal como o Lucas e todos os que estão aqui, possam alcançar o reconhecimento merecido. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês. Lucas, vou pedir para que você faça suas considerações finais, depois vou também pedir para que cada um deixe as suas palavras finais aí, para que a gente possa encerrar essa entrevista. Bom, considerações finais, pegando um apanhado geralzão assim de tudo que foi dito, né? Então, como já foi bem claro, fiz essa obra com o intuito mesmo de pegar no ponto fraco, naquilo que não te causa um pavor, uma sensação de susto, mas algo que te dá medo porque aquilo é real, né? Então, situações do cotidiano que a gente enfrenta, situações né, assim, relações assim com certas pessoas que tanto a gente vive, como a gente conhece também que vivem isso, né? Então, essa obra é muito mais focada nesse aspecto. Então, você vai ver muito disso na obra. E, quando você terminar de ler, fazendo um ensejo aqui para a minha segunda obra, que ela está sendo escrita neste exato momento. Se nessa daqui a gente vê algo bem pessoal, assim, em relação a todas as pessoas que o Olivia ajuda, o que acontece com o coletivo da mente das pessoas, né? O que leva várias pessoas a seguirem alguém por algo que ela disse. O que leva várias pessoas a lincharem outras simplesmente por algo que elas não gostam. Um anonimato que hoje a gente tem por conta da internet, por conta de as outras pessoas não conhecerem o nosso rosto, né? Isso dá um certo poder para que as pessoas libertem sentimentos escondidos dentro delas que elas não fazem pessoalmente. Então, a segunda obra ela tem muito a ver com o coletivo, com a mente nesse estado distópico que a tecnologia causa para gente. E se, além de tudo isso, esse sentimento coletivo, tecnológico, se juntasse com algo sobrenatural? Rapaz, então, quero muito que as pessoas que lerem essa obra aqui fiquem com esse sentimento de caramba, cara. Realmente é algo que eu me identifico, é algo que eu vivi, é algo que eu conheço. Se te deu angústia, cara, se liga no próximo, que é que esse daí tem algumas coisas bem especiais que estão acontecendo hoje. Tipo assim, pós-pandemia, a gente viu muita coisa horrível acontecendo com o avanço da tecnologia. Então, esse é um outro sentimento que eu quero trazer aí nessa minha segunda obra. Então, muito obrigado a todos que participaram. Novamente, o livro vai ter pré-venda aqui dia 21, quarta-feira. E espero que gostem do que virá a seguir.
Tô bem, gente. Por favor, em ordem alfabética aí para organizar, deixem as suas considerações finais. Lembrando que meu nome é Olivia, não sou a primeira. Bom, eu só queria agradecer, né, pela oportunidade de interpretar a Olivia, que é a protagonista da história. É uma personagem com a qual eu me identifiquei bastante também, por alguns pontos que o Lucas comentou durante a nossa conversa. Queria parabenizar de novo o Lucas pela escrita muito imersiva, como o pessoal já comentou, muito bem assim, bem psicológica mesmo, bem na pegada que eu gosto. Então, assim, parabéns, Lucas, pela conquista, por esse lançamento incrível. E obrigada aí por compartilhar isso com a gente, porque eu acho assim, esse tipo de história que mexe com o nosso psicológico e que trata de sentimentos que estão enraizados lá no mais profundo do nosso âmago, eles trazem uma reflexão muito importante sobre a nossa própria existência. Então, assim, muito obrigada por trazer essa reflexão para a sociedade. Bom, também quero agradecer aí por me permitir participar do projeto. Primeira vez que eu participo de uma coisa assim, já comecei bem pra caramba, interpretando um personagem que é muito odiado, talvez um dos mais da editora daqui pra frente, mas foi bastante legal assim, tal, parabenizar também o Lucas, que escreveu. Estou bastante interessado aí em ler o livro inteiro, né? E vamos ver para a gente ver o que acontece aí no final, né? E é isso, que tenham mais projetos assim, continue por muito tempo, porque é muito interessante a gente fazer esse tipo de divulgação do livro assim, é algo bastante novo, assim, eu nunca tinha visto nada. Se existir, eu não sei, que eu nunca vi. Então né, agradecer também a paciência dos colegas também aqui e tal, e é isso. Até mais. Até o próximo, quer dizer. Lucas, em primeiro lugar, novamente meus parabéns pela sua obra. Mais um que deve estar, soltando fogos de artifício aí de ter chegado e tá quase, quase na pré-venda. Essa criança está quase nascendo. E queria agradecer também, não só por estar aqui, por dar uma participação na leitura, mas pelo que você está trazendo com a sua obra, pelo que você está abordando. Eu acho que é raro a gente ver esse assunto sendo, não só o assunto do espaço liminar que a gente tinha conversado, mas realmente do que você quer trazer para o leitor, que você quer transmitir. É raro a gente ver isso sendo passado de uma forma tão de uma forma que consiga ensinar, sabe, ao leitor. Então, te agradecendo por você estar abordando isso. E, cara, você tem tudo para estourar e para você ter uma obra de muito, muito, muito sucesso. Então, é isso. Muito obrigada. Eu quero parabenizar, com certeza, o Lucas pela obra. Torcer aí para muitas pessoas terem acesso a esse livro, muitas pessoas terem diversas sensações, aprenderem todas as pequenas nuances ali. Torcer para ninguém travar na palavra regozija. Mano do céu, como que fala isso? Mas enfim, abandona essa palavra. Mas torcer aí para todo sucesso e dizer para todo mundo para seguirem a Olivia no Instagram. A Olivia está no Instagram, postando outros textinhos, várias coisinhas ali. O Lucas traz bastante coisa. Claro, tem o Instagram da Fantásticos lá também, então eles estão tudo conectado ali. E você vai criando a imagem da personagem, quando você vê ela ali, que vai imergindo você muito mais na história. Então o Lucas está fazendo um trabalho completo. Ele não tá com livro, está na pré-venda, está trazendo texto, está trazendo imagem, até o ambiente onde ela está, a gente está conseguindo criar de uma forma muito, muito legal, assim, ver. Então, só parabenizar, só torcer, só pedir para todo mundo correr lá, clicar na pré-venda, dar uma olhada em todos os livros da Fantástico e pedir para que todo mundo valorize a literatura nacional. Nós precisamos de um pouco mais de valorização aí na literatura nacional. Bom, eu já falei. Acho que eu não tenho mais nada para falar. Só parabéns para o Lucas mesmo. Obrigada pela oportunidade de passar esse período com vocês.
participar da leitura dramática. Eu nunca tinha participado de algo assim, foi muito divertido. E eu acho que todo mundo está de parabéns. A Milena fez um ótimo trabalho de narração. Todo mundo foi ótimo nas suas falas. E é isso aí, gente. Boa noite, até mais. Lucas, meu caro, parabéns. Né, entrando aí no hall dos monstros da Fantástico. Aí, galera, meu, olha só esse mês, galera. Rafis com Selene, temos Relicário aí da Laís Lemos, chegando mais logo aí o Combat Titans do grande Elima Forte. Serena Steel também tá com Deusa da Névoa, né, Sayo? Então, assim, é só gente, galera, de alto calibre. Então, cara, é uma honra, né, a gente poder participar aí, pelo menos pra mim é uma honra poder estar junto de vocês, né, tudo aí, lembrando mais uma vez e agradecendo ao grande maestro aqui entre nós, Simon César, autor de A Lenda de Materialis, As Crônicas de Alianque, né? E muito obrigado, meu caro, mais uma vez por estar, né, realizando os nossos sonhos aqui mais uma vez e literalmente criando monstros na literatura fantástica nacional. E vamos que vamos. Parabéns, Lucas. Combater os seus medos, identificá-los, além do horror, é um convite para que você leia Olivia e a Prisão da Liminaridade, reflita sobre a sua própria vida, mas, sobretudo, da vida do próximo. Essa é uma mensagem que, sem dúvida, está entranhada na obra que vale a pena ser conferida. Olivia e a Prisão da Liminaridade está em pré-venda para que você adquira, link na descrição do vídeo. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos vocês e nos vemos na jornada.